Pan! Olha, as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, a zona da Mata, em Minas Gerais, deixaram pelo menos até agora 18 mortos, 440 pessoas desabrigadas também. O município decretou um estado de calamidade pública e as aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal. O jornalista Matheus Brum, ele traz informações ao vivo para a gente. Matheus já está aqui, prazer recebê-lo pela primeira vez no nosso Patrulha. Infelizmente, Matheus, com a notícia muito triste, uma cidade devastada pelas chuvas. Estou com você e me atualiza, por favor, de tudo que está acontecendo por aí. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É triste que o nosso primeiro contato seja numa situação tão ruim, né? Mas a situação aqui em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, bem próximo da divisa com o Rio de Janeiro, é uma situação bem ruim. A gente tem enfrentado o fevereiro mais chuvoso da história da cidade. São mais de 600 milímetros de chuva que caiu em 23 dias, né? E ontem à noite a gente teve quase 200 milímetros em alguns pontos da cidade, como vocês estão vendo aí na imagem. Isso acabou levando a um problemaço que foi mais de 20 casos de soterramento. Até agora a gente tem a confirmação de 18 mortes, mas são mais de 40 pessoas ainda não localizadas, o que leva a gente, infelizmente, a crer que esse número pode aumentar nas próximas horas. O governo de Minas fez uma força-tarefa, o governador Romeu Zema está aqui em Juiz de Fora, passa a noite aqui, coordenando os trabalhos também da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros. Veio funcionários, servidores da Polícia Civil para poder ajudar na identificação dos corpos, né, fazendo uma força-tarefa aí para poder fazer a localização desses corpos. Não tem uma área que foi mais atingida na cidade. Infelizmente, os casos ocorreram em vários pontos, né? Como a gente vem de um fevereiro muito chuvoso, a terra já estava completamente molhada, não conseguia absorver mais nada. E aí, ontem, com esse grande volume de água, acabamos tendo diversos casos. Segundo a Defesa Civil, foram 265 casos de deslizamento de terra na cidade. Obviamente, nem todo deslizamento de terra atingiu algum imóvel, atingiu alguma casa, mas os poucos mais de 20 que acabaram atingindo as casas trouxeram esse prejuízo. Então a cidade está completamente tentando se reconstruir. A prefeita Margarida Salomão assinou o decreto de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Ela teve contato com o presidente em exercício Geraldo Alckmin e com o presidente Lula também, que durante uma das pausas dele na viagem para os Emirados Árabes ligou para a prefeita da cidade para poder prestar solidariedade. E a gente está tendo agora, nesse exato momento, uma visita do governo federal, né, através do ministro do Desenvolvimento Regional e também de uma comitiva coordenada por ele, para poder também concentrar os esforços aqui na cidade, além também da vinda de profissionais do Ministério da Saúde, incluindo psicólogos, para poder fazer o atendimento aí às vítimas dessa calamidade, dessa tragédia. Como foram muitas ocorrências, mais de 260, a gente ainda tem uma dificuldade da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros e do SAMU de chegar em todos os locais. Os bombeiros que estão de folga foram convocados para o serviço, assim como o SAMU, além da Defesa Civil Estadual e Nacional também está a caminho de Juiz de Fora para poder estar prestando esse auxílio. Então a nossa perspectiva mais otimista é que até o final da semana a gente já tenha colocado a casa em ordem. Isso se não chover, a gente continua sob o alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia, com possibilidades de chuva até a sexta-feira. Então esse é o balanço, né? A gente pede aí para vocês, né, que estão acompanhando a gente, emitirem forças, orarem pela nossa cidade, porque essa chuva a gente não vê há 80 anos. Então alagou partes que não alagavam há mais de 80 anos. Só para vocês terem um pouco da dimensão da coisa. Então a gente pede, né, no que for possível aí, também na prece, na oração, na fé de cada um, para emanar boas energias para cá, para as famílias que estão sofrendo e também para as pessoas que estão trabalhando aí, para que elas possam encontrar cada vez mais pessoas em vida, para a gente poder voltar à reconstrução da cidade o mais rápido possível. Estou aberto aí a qualquer dúvida e agradeço o espaço para estar
contando um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Espero voltar para falar de coisas boas aqui da nossa terrinha. Agora, Matheus, a gente tem que alertar também o nosso telespectador para os futuros golpes. A gente sabe que os golpistas já começam a se aproveitar de um desastre desse. Aí em Juiz de Fora não vai ser diferente. Em vários locais onde a gente se deparou com tragédia, com desgraça, os caras começam a enviar mensagem através de WhatsApp, já pedindo Pix para uma ajuda. Aquele Pix vem diretamente do governo federal. Vamos começar a desconfiar disso, começar a desacreditar em coisa desse tipo. E já os pedidos também de ajuda, eles vão vir por meios legais, meios sérios. Por exemplo, como aconteceu em várias outras tragédias, já aconteceram várias vezes, quando você vai fazer uma transferência num banco, no próprio aplicativo do banco já aparece um pedido de depósito, né, um Pix para quem puder ajudar. Você confie só em meios legais. E você me falava uma coisa que me chamou a atenção, eu estava vendo no noticiário também, isso rola nas redes sociais, enfim. O que hoje está acontecendo em Juiz de Fora não é o que a gente sempre está acostumado em ver em enchentes. Pessoas que acabaram morrendo porque moravam em área de risco. Já aí não existe isso, é a cidade inteira que foi tomada por essa enchente. Só antes da gente falar um pouco dessa questão da área de risco, em relação às doações, é muito importante frisar que não tem nenhuma doação de Pix, tá? Então, qualquer pessoa que receber qualquer tipo de doação pedindo dinheiro já pode descartar que é golpe. As doações, todas elas estão sendo voltadas através de donativos, através de envio de material. Então, se alguém tiver aí, quiser fazer, né, juntar várias pessoas para poder enviar através, né, das empresas materiais para cá, isso vai ser de muito boa serventia, mas não tem nenhuma instituição séria, seja instituição de Estado, como o próprio governo de Minas, a Prefeitura de Juiz de Fora, quanto empresas parceiras aqui da cidade, ninguém está fazendo pedido de doação por Pix. Então é sempre importante a gente frisar isso, que não tem pedido de dinheiro. O que se pede é donativo, roupa, enfim, todos aqueles materiais importantes para as pessoas que estão sendo desalojadas e desabrigadas. São mais de 600 pessoas hoje desalojadas e desabrigadas aqui em Juiz de Fora. A Prefeitura está fazendo um trabalho de fato de retirada das pessoas das áreas de risco. Inclusive o decreto de calamidade pública, ele permite que a Prefeitura consiga fazer essa retirada, mesmo que os moradores tenham algum tipo de restrição. A Prefeitura equipou diversas escolas, são quase 20 escolas municipais, para poder ser esse ponto de abrigo. Então, qualquer pessoa hoje, aqui em Juiz de Fora, que esteja numa área de risco, ela pode sair e vai ser abrigada em uma escola, pelo menos até passar essa tempestade, a possibilidade de chuva, o solo voltar a secar, e aí você conseguir fazer uma análise definitiva de como está a situação. Para quem não conhece, Juiz de Fora é uma cidade meio serrana, vamos colocar assim, né? É uma cidade com uma topografia muito elevada e uma topografia íngreme. Então a gente, infelizmente, vive com problemas que são oriundos de cidades grandes, né? Juiz de Fora é uma cidade média com quase 600 mil habitantes, que infelizmente, a ocupação irregular de morros, enfim, né? E aí acaba que essas áreas que já eram áreas de risco, as pessoas acabam não saindo dessas áreas, mesmo com os pedidos e intervenções da Defesa Civil. Então acaba acontecendo, infelizmente, essa catástrofe, apesar de, obviamente, a cidade toda ter sido afetada pelas chuvas, mas as mortes estão concentradas nas áreas, de fato, que são áreas de risco. Então a Prefeitura tem feito um trabalho muito forte, muito duro de retirada. Ela determinou hoje a evacuação de 4 bairros da cidade, não todas as ruas, mas determinou a evacuação de quase 20 ruas desses bairros. A expectativa é que se evacuem 600 famílias, o que daria em torno de 2.000 pessoas, né, fazendo uma conta de padaria aqui, para justamente evitar que esse número aumente, porque a gente tem a perspectiva de chuva, né? Hoje choveu já aqui na cidade, não uma chuva que pudesse causar algum transtorno, mas na situação que a cidade está, qualquer pingo que cai, todo mundo já fica apreensivo, né? Então a gente tem toda essa preocupação, a Prefeitura tem feito esse trabalho para poder tentar conter esses danos e arrumar a casa para depois começar o projeto mesmo de reconstrução, que aí depende também de ajuda do governo federal, do governo estadual. Como eu disse, o governador Romeu Zema está aqui em Juiz de Fora, tem uma comitiva do governo federal aqui. A prefeita Margarida Salomão é muito próxima do presidente Lula, então
é possível que a gente vislumbre a possibilidade do presidente Lula vir aqui a Juiz de Fora depois da viagem internacional dele, quando a situação já estiver normalizada, mas então o primeiro passo é ajeitar a casa. As escolas suspenderam as aulas da rede municipal, a prefeita fez um apelo para a rede privada também suspender as aulas, a rede estadual ainda não fez um comunicado total de paralisação, mas as próprias direções das escolas estão tomando essa atitude de suspensão das aulas. A Universidade Federal de Juiz de Fora já suspendeu as atividades até sexta-feira, então você tem uma mobilização da cidade para evitar muita mobilidade, né, para que você consiga fazer o trabalho de retirada dos pontos de intervenção e de interdição, limpeza desses locais, para aí sim você começar o processo de reconstrução, óbvio, esperando também que pare de chover para que a gente não volte a ter as cenas que a gente teve por ontem. Tá certo, Matheus. Eu queria agradecer demais a sua participação. Como você disse anteriormente, a gente espera que você volte trazendo notícia boa a partir de agora e que tudo se resolva o mais rápido possível. Um abraço, tudo de bom e volte sempre, a casa é sua.